Queda do IFIX aí no último mês. O que será que está acontecendo com os fundos imobiliários? Será que ainda vale a pena continuar investindo nos FIIs? Esse é o tema do vídeo de hoje, então bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Dinheiro no Bolso. Este canal que é projetado para você, investidor, que tem foco aí na sua independência financeira. E eu já quero compartilhar aqui minha tela com vocês e mostrar essa queda aqui do IFIX no último mês. Ele teve aí uma queda de 1,98% no último mês. Porém, se a gente colocar aqui o acumulado dos últimos 12 meses, este índice ele teve uma alta de 10,3%. Primeiro, a gente teve lá em 2020 a taxa Selic em 2%. 2% para renda fixa, para a taxa Selic, é muito baixo. O investidor ele vai preferir a renda variável. Então, obviamente, a bolsa estava bombando enquanto a taxa Selic estava em 2%. A taxa Selic foi elevada porque a inflação subiu. E logo, os investidores que estavam investindo na renda variável e também nos fundos imobiliários passaram a investir na renda fixa. Por que eu vou correr tanto risco na renda variável se a renda fixa está pagando muito bem? Obrigado. E agora o que está acontecendo? A inflação está desacelerando. Tem aí uma projeção de queda da Selic. A gente já teve 2 cortes consecutivos da taxa de juros, que estava em 13,75% e agora está em 12,75%. Então, com essa projeção de queda, os investidores que estavam na renda fixa agora passam para a renda variável novamente. Os FIIs de papel, eles são extremamente ligados à Selic. Por quê? Porque eles têm indexadores. Esses indexadores geralmente são o IPCA ou o CDI, que são índices extremamente ligados à Selic. Se a Selic sobe, a rentabilidade dos FIIs de papel também sobe. Se a Selic escorrega, a rentabilidade desses FIIs de papel também escorrega. Já os FIIs de tijolos que estavam apanhando por causa da Selic alta, com essa previsão de queda, eles tendem a se valorizar. Então a gente não pode comparar aí a rentabilidade de fundos imobiliários de tijolos com a rentabilidade de fundos imobiliários de papel. A rentabilidade desses dois tipos de fundos imobiliários, elas atuam de maneira diferente. Outro ponto bem importante é que fundos imobiliários de lajes corporativas, eles sofreram mais no último mês. Houve aí uma queda na rentabilidade, na cotação desses FIIs, porém a gente não pode comparar essa queda de bons fundos imobiliários com a queda, por exemplo, do DEVA 11, do TORD 11, que são fundos imobiliários que são extremamente desvalorizados, que estão sofrendo aí calotes financeiros. A gente não pode comparar essas quedas desses FIIs. Esses fundos imobiliários extremamente desvalorizados aí pelo mercado financeiro, eles são chamados de high yield. São fundos imobiliários que entregam aí um dividend yield muito elevado, porém o risco é muito grande. Lembre-se, quanto maior o risco, maior o retorno. Aí você tem que calcular aí se você está disposto a sofrer todo esse risco aí financeiro. E muitos investidores veem esse dividend yield elevado aí desses fundos imobiliários e se esquecem de analisar o risco. Outro detalhe também importante é que a taxa de juros lá nos Estados Unidos, ela está alta. Mas o que os Estados Unidos têm a ver aqui com os fundos imobiliários brasileiros? Tudo. Lembra que no começo do vídeo eu falei que com a taxa Selic elevada, os investidores eles saem aqui da renda variável e vão investir na renda fixa? Com a taxa de juros elevada lá nos Estados Unidos, muitos investidores eles tiram o dinheiro aqui do Brasil ou de outros países e colocam lá nos Estados Unidos. Os próprios norte-americanos, eles investem o seu dinheiro lá. Então, se a taxa Selic aqui está com previsão aí de queda e lá a taxa de juros ela está elevada, os investidores eles vão colocar o dinheiro numa economia mais forte e com uma rentabilidade maior do que aqui. Mas a taxa de juros aqui está mais elevada do que lá nos Estados Unidos. Só que você tem que levar em consideração a proporção aí da taxa de juros. Lá nos Estados Unidos, qualquer meio ponto percentual já é grande coisa para aquela economia. É diferente, proporcionalmente falando, do sobe e desce aqui no Brasil.
justamente pelo dólar ser 5 vezes aí mais forte do que a nossa moeda. Outro detalhe bem importante é que o preço do petróleo disparou aí com a guerra entre Israel e o Hamas. Então são coisas aí que acontecem aqui dentro e lá fora também que dão uma certa instabilidade. Então, se antes a previsão é que a taxa Selic ela termine em 2024 em 9%, nunca essa previsão ela deve ser certeira, considerada certeira, porque muitas coisas podem acontecer com a economia, tanto aqui dentro como lá fora, que podem interferir e até aumentar aí a taxa Selic novamente. E quando a taxa Selic ela aumenta, fundos imobiliários de papel eles tendem a se valorizar e fundos imobiliários de tijolos eles tendem a cair. E nesse cenário aí de instabilidade econômica, fundos imobiliários de tijolos, eles apanham mais do que os FIIs de papel naturalmente. E FIIs de lajes corporativas, eles espelham aí a instabilidade da economia. Só que você tem que ter uma carteira diversificada para você diluir o risco. Outro ponto importante é que você deve pensar no longo prazo. No curto prazo, há sim oscilações aí na cotação, no preço aí, nos índices, no mercado financeiro, na bolsa de valores, sempre vai ter oscilações. Fundos imobiliários, eles sofrem risco de mercado. Não adianta você especular investindo hoje, querendo ficar rico amanhã, querendo aí que o seu ativo ele só se valorize, porque isso não vai acontecer. Vai acontecer sim uma oscilação, um zigue-zague aí nessa classe de ativos, e a tendência é que a longo prazo esse ativo ele sofra aí uma valorização exponencial devido aí ao efeito dos juros compostos. Porém, isso é uma tendência, a gente não pode garantir que isso vai acontecer, é uma previsibilidade, a gente não pode garantir nada aí quando a gente fala em mercado financeiro. E se você quiser ter mais conhecimento sobre o mercado aí de fundos imobiliários, eu sugiro que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para não ficar de fora de nenhum conteúdo de valor que eu vou produzir aqui para você com muito carinho, para você ficar antenado e chegar aí mais perto da sua independência financeira o mais rápido possível. E eu trouxe 3 FIIs aqui para você estudar, e ver se faz sentido aí você investir. O primeiro deles é o HGRU, um fundo imobiliário de renda urbana. O preço da sua cotação está em R$ 129,00, seu dividend yield está em 9,16%, seu P sobre VP está em 1,05, ou seja, ele está 5% acima do seu preço justo, que nessa métrica seria 1. Ele está com uma liquidez aí de 8,5 milhões de reais e uma valorização aí nos últimos 12 meses de 13,69%. Analisando aqui a cotação do HGRU durante 5 anos, a gente vê que esse FII só se valorizou aqui ao longo do tempo, mas a gente percebe aqui também que ele sofreu aqui uma queda, a partir aqui do final de setembro de 2023. Então a gente não pode se desesperar aqui com essa queda, a gente tem que olhar aqui a cotação ao longo prazo. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás neste FII, hoje você teria R$ 1.897,34. Ele tem uma vacância bem tranquila de 0,90%, lembrando que vacância se refere aos espaços vazios aí de um fundo imobiliário de tijolo, então quanto maior for essa vacância, pior para você, porque o FII ele depende do dinheiro aí dos locatários para viver. Ele tem uma taxa de administração de 0,90% sobre o valor de mercado do fundo, um total de 207 mil cotistas, um valor patrimonial de 2,27 bilhões de reais e o seu último rendimento foi de 85 centavos por cota. E analisando aqui a rentabilidade do HGRU em relação ao IFIX, a gente vê que esse fundo imobiliário ganha aqui do IFIX com folga. Seu dividend yield atual está em 9,16%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 7,97%. Ou seja, você tem que levar mais em consideração esse dividend yield médio do que o dividend yield atual. E a gente vê que este FII ele distribui aqui dividendos constantes aqui para os seus cotistas,
né, sempre aqui com uma grande previsibilidade. E ele tem aqui uma grande lista de imóveis, né, sendo 56 em São Paulo, 18 no Paraná, 10 em Minas Gerais, e no Rio Grande do Norte, Paraíba, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Bahia, um ativo em cada estado. Já o segundo fundo imobiliário é o XPML11, um fundo imobiliário aí de shopping center. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o preço aí da cotação está em R$ 108,40, seu dividend yield está em 9%, seu P sobre VP está em 0,97%, né? Isso significa que você vai comprar esta cota aí com 3% de desconto, liquidez média diária de 15,40 milhões de reais e uma valorização aí nos últimos 12 meses de 15,27%. E analisando aqui a cotação deste FII ao longo do tempo, a gente vê que este fundo imobiliário ele só se valorizou aqui ao longo do tempo. Claro, teve essa queda brusca aqui em 2020, né? Fundos imobiliários aí de shopping foi um setor aí, um segmento que sofreu bastante aí com a crise financeira, né, com o fechamento aí de shoppings, mas se recuperou aí rapidamente e ele teve aqui uma alta a partir aqui do começo deste ano. Se você tivesse investido aqui R$1.000 há 5 anos atrás neste FII, hoje você teria R$ 1.581,56. Ele é um fundo de tijolo do segmento aí de shopping center. Ele tem uma vacância bem tranquila de 4,30%, uma taxa de administração aí de 0,55% ao ano, um total aí de 370 mil cotistas, seu valor patrimonial é de 3,46 bilhões de reais e o seu último rendimento foi de 85 centavos por cota. E analisando aqui a rentabilidade do XPML11 em relação ao IFIX, ele também ganha aqui do IFIX. Seu dividend yield atual é de 9%, porém o seu dividend yield médio aí nos últimos 5 anos é de 7,09%. E a gente vê aqui como esse fundo imobiliário ele apanhou aqui com o fechamento dos shopping centers. A gente vê que ele teve aqui uma queda aí nos dividendos, né? Aqui ele teve até alguns meses que ele não pagou dividendos, mas ele se recuperou aqui rapidamente aí com a abertura aí dos shopping centers. E ele tem aqui 7 ativos em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 2 na Bahia, 1 no Amazonas, 1 em Minas Gerais, 1 no Pará e 1 no Rio Grande do Norte. E o terceiro fundo imobiliário aqui para você estudar é o BTLG11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o preço aqui da cotação está em R$ 99,62, seu dividend yield está em 8,99%, seu P sobre VP está em 1,01, ou seja, 1% acima do seu preço justo, liquidez média diária de 6,7 milhões de reais e uma valorização aí nos últimos 12 meses de 6,49%. Analisando aqui 5 anos de cotação deste FII, a gente vê que este FII só se valorizou aqui ao longo do tempo. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás, hoje você teria R$ 2.158,15 neste FII. Ele é um fundo de tijolo do segmento aí de galpões logísticos, ele tem uma vacância aí de 2%, uma taxa de administração aí de 0,9% sobre o valor de mercado do fundo, um total aí de 249 mil cotistas, um valor patrimonial de 2,8 bilhões de reais e o seu último rendimento foi de 76 centavos por cota. E analisando aqui a rentabilidade do BTLG11 em relação ao IFIX, ele também ganha aqui do IFIX com folga. Seu dividend yield atual é de 8,99%, porém seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 7,88%. E a gente vê que esse FII ele também distribui aqui dividendos constantes aqui para os seus cotistas. Ele teve aqui uma previsibilidade maior aqui no pagamento de dividendos, a partir aqui de maio mais ou menos de 2021. E ele tem 16 ativos em São Paulo, 2 na Bahia e no Rio de Janeiro, Ceará e Santa Catarina, um ativo em cada estado. Então será que vale a pena continuar investindo em FIIs? Será que essa queda aí no IFIX é motivo aí de preocupação? Na minha opinião, não.
né? Na minha opinião, você tem que pensar a longo prazo, e você tem que controlar aí a sua ansiedade, né? Ficar aí nervoso, preocupado, né, com a queda aí em um mês, por exemplo, né, no índice aí dos fundos imobiliários, é bobagem. Então, na minha opinião, investir em fundos imobiliários vale a pena sim. E você investe em FIIs? O que você acha aí dessa queda aí no IFIX? Será que agora é hora de você cair fora aí dos fundos imobiliários? Escreva aqui embaixo nos comentários a sua opinião, que eu quero saber. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo entre o MXRF11 e o CPTS11. Qual desses dois FIIs é o melhor? Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.